imunológico. Nosso corpo, ele apresenta diversas formas de defesa contra agentes externos. Algumas a gente já nasce com elas. E a gente chama de defesa física, barreira física, né? E aí estão a pele, os pelos e o muco do nariz, as lágrimas, o ácido clorídrico do suco gástrico, os cílios, né, a sobrancelha. Mas se um micro-organismo, por exemplo, conseguir ultrapassar essa barreira e penetrar no nosso corpo, aí nesse caso vai entrar em ação o nosso sistema imunológico, ou sistema imunitário, né, que é formado por órgãos associados à produção de leucócitos, ou glóbulos brancos. Retornando às aulas anteriores, a gente viu que o sangue ele é composto por uma parte sólida e uma parte líquida. A parte líquida a gente chama de plasma e a parte sólida é composta por células e fragmentos de células. E aí as células a gente tem os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e os fragmentos de célula são as hemácias, as plaquetas. E aí 55% do sangue é plasma, é líquido, e 45% é a parte sólida. O plasma, ele é formado 90% por água, alguns minerais como sódio, potássio, cálcio, proteínas, substâncias, nutrientes e alguns resíduos que são filtrados pelos rins, amônia e ureia, e também, como é função do sangue transportar gases, transportar o oxigênio principalmente, aí a gente encontra nesse plasma os gases respiratórios. E aí as células, a gente tem hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias são menores e mais numerosas. Bem, as células sanguíneas, em sua maioria, elas se originam na medula óssea. Tá? Os glóbulos brancos, eles podem se originar em alguns outros órgãos, como o baço e o timo, durante a infância. Os glóbulos vermelhos, eles podem se originar em ossos longos, como o fêmur, por exemplo. E eles duram aproximadamente 120 dias. Os glóbulos brancos podem ter um tempo de vida de horas ou até mesmo de anos. Podem viver bastante tempo. As hemácias, depois que elas completam o seu ciclo de 120 dias, elas são destruídas no fígado. Uma curiosidade é que os hematomas que se formam quando a gente tem alguma lesão que rompe vasos sanguíneos, esses hematomas são formados quando as hemácias, também são chamadas de eritrócitos, elas escapam para os tecidos. Escapam porque há rompimento de vasos, né? E aí, como essas hemácias são ricas numa substância chamada hemoglobina, e essa hemoglobina é cheia de sais biliares, né? Esses sais biliares é que dá essa coloração, às vezes roxa, às vezes amarelada aos hematomas. Bem, mas o que nos interessa são os glóbulos brancos. Tá? Eles são conhecidos também como leucócitos. São células esféricas, nucleadas. Lembrando que a hemácia não tem núcleo, porque ela carrega o oxigênio. Né? Então, os glóbulos brancos, leucócitos, têm núcleo. Um ou mais núcleos, dependendo do tipo de leucócito. No geral, são bem maiores do que as hemácias. Eles estão numa quantidade entre 4.000 e 12.000 para cada milímetro cúbico do sangue. E a principal função deles é a defesa do organismo. E aí, para defender o nosso organismo, eles têm duas estratégias, que é a fagocitose ou a produção de anticorpos. E aí existem leucócitos que agem fazendo fagocitose, tem leucócitos que agem produzindo anticorpos. Os leucócitos também se diferenciam um do outro pela sua forma, o tamanho, o número ou a quantidade de fragmentação do seu núcleo. Então, aqui a gente tem uma imagem em cima, essa sequência é da fagocitose, então você tem uma partícula, né,
pode ser um micro-organismo, um outro agente invasor do organismo. Esse leucócito ele vai emitir pseudópodes, vai englobar essa partícula e no seu vacúolo digestivo ele vai digerir essa partícula estranha. Embaixo, em formato de Y, nós temos os anticorpos. Anticorpos são substâncias produzidas por um leucócito chamado linfócito. Tá? Os anticorpos, eles então vão atacar micro-organismos, atacar e destruir micro-organismos ou outra matéria estranha ao corpo. O antígeno é a substância estranha que entra no organismo. O antígeno é essa substância estranha, esse micro-organismo, que vai desencadear a produção de anticorpos. E aí uma informação interessante é que o pus, aquela secreção de cor amarelada que sai das feridas, né, que tem um odor desagradável, ela é resultante de um processo de infecção. Se a gente olhar o pus ao microscópio, a gente vai ver que essa secreção ela é constituída por leucócitos mortos, plasma e fragmentos de bactéria, proteínas e elementos vindos dessa bactéria. Então, pus é um resultado da ação do seu organismo combatendo algum agente infeccioso. Então, os leucócitos podem ser granulócitos ou agranulócitos. Os granulócitos são de 3 tipos: neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Eles agem por meio de grãos. Eles têm grãos cheios de substâncias que vão combater o antígeno, né? Essa partícula estranha. E os agranulócitos, que não têm grãos. E aí a gente tem os monócitos e os linfócitos. Aqui é a imagem deles. Olha, o primeiro neutrófilo tem um núcleo bem fragmentado. O eosinófilo também. Repare que o eosinófilo é bem granuloso. Né? O basófilo também. Linfócito, monócito e macrófago. Macrófago e monócito, eles são uma variação um do outro. Aqui a gente tem uma imagem de um esfregaço de sangue humano. O esfregaço é uma lâmina contendo a amostra de sangue humano, né? É o que é utilizado para fazer o popular hemograma. É assim que se avalia o hemograma humano. Então, a gente tem essas células menores e arredondadas, que são as hemácias. Elas são menores e muito numerosas, tem a coloração bastante vermelha. E aí, aqui, na letra B, onde tem a letra B, a gente tem o neutrófilo com um núcleo bastante segmentado. Em C, a gente tem o eosinófilo, ele é bem grande, o núcleo também é maior, mas ainda é segmentado. E em D, o linfócito, o núcleo dele é grande, que toma quase que 100% da área do leucócito, desse leucócito. Então, eles são capazes, esses leucócitos, de sair da corrente sanguínea, num fenômeno chamado de diapedese, né? E aí, eles se deslocam para os tecidos vizinhos, chegando até o local da infecção, né, para combater aquele micro-organismo, o agente estranho. E pode formar pus se tiver ferida. Aqui é uma imagem representando a ação dos leucócitos. Então, você tem uma lesão no tecido, e aí o micro-organismo ele invade o organismo através dessa lesão, né? Os leucócitos, então, começam a sair dos vasos sanguíneos por diapedese e migrar para o local da lesão. E aí, esse leucócito vai começar a fagocitar essa bactéria ou esse micro-organismo invasor. Isso é quando ele consegue. No caso de uma bactéria, ela pode ser combatida por meio de fagocitose. Mas no caso vírus,
vírus não é combatido por meio de fagocitose. O vírus ele é combatido por meio da produção de anticorpos. Isso porque vírus não é um organismo vivo. Tá? Vírus é uma partícula formada pelo lado de fora por uma cápsula de proteína e gordura, de proteína e lipídio, e dentro de material genético, que pode ser DNA ou RNA. Então, vírus não é matéria viva. E aí, a gente dá o nome desses organismos invasores como os vírus de antígeno. E aí, para combater o antígeno, a gente tem os anticorpos. Tá? Quem produz anticorpo no nosso organismo são os linfócitos. E aí, alguns linfócitos, eles podem atuar como células de memória. Como assim? Uma vez que a gente pega um vírus, a gente chama uma virose. Viroses são doenças causadas por vírus. O nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele vai ativar uma via de produção de linfócito. E aí, para esses linfócitos produzirem os anticorpos. Quando a gente consegue combater essa virose, consegue neutralizar o vírus com esses anticorpos, outros linfócitos vão criar uma memória dessa produção de anticorpos. E aí a gente diz que ficou imune a esse vírus. No caso agora, que a gente está tendo essa epidemia do coronavírus, a gente nunca teve contato com esse vírus antes e por isso que a maioria das pessoas fica doente quando entra em contato com eles. Muitas pessoas morrem porque o organismo não é capaz de produzir anticorpos em tempo suficiente, desse vírus agredir, de não deixar esse vírus agredir o organismo. E aí, quando a gente não consegue produção de anticorpos, esse vírus acaba provocando infecções graves. E aí, as viroses a gente só pega uma vez, tá? Por que a gripe, a gente sempre fica gripado? Se virose, a gente só pega uma vez. Porque o vírus da gripe, ele muta. Ele sofre mutações no seu material genético com muita facilidade. E aí, todo ano, tem uma nova vacina de gripe. E a gente precisa tomar essa vacina de gripe para ficar imune a ela. A esse tipo de vírus. E aí, os anticorpos, eles são altamente específicos. Para cada vírus, existe um anticorpo. Para cada antígeno, existe um anticorpo, tá? A vacina da gripe não serve para o coronavírus. A vacina da gripe não serve para cachumba. Assim como a vacina da cachumba não serve para varíola, para rubéola, para poliomielite. Cada anticorpo é para um antígeno. É o sistema que a gente chama de chave fechadura. Uma chave só abre uma fechadura específica. Assim, o anticorpo só atua sobre um antígeno. Isso porque, no caso, a gente está falando sobre o vírus, no exemplo, o vírus ele tem as proteínas específicas para atacar determinadas células. Então, esses anticorpos precisa ter outras proteínas específicas para se ligarem com as dos vírus, igual como o modelo dessa imagem. O encaixe tem que ser perfeito entre anticorpo e antígeno. Tá? Tem que se ligar perfeitamente para poder neutralizar esse invasor. E aí, desses anticorpos produzidos, sobram as células de memória. Os anticorpos que ficam gravados nas células de memória, guardados lá. Se você vier a ter contato novamente com esse mesmo agente, com esse mesmo vírus, com esse mesmo antígeno, essas células já vão estar, de memória, já vão estar ali com os anticorpos prontos. E aí você não fica doente novamente. E falando em células de memória, anticorpo, a gente tem as vacinas e os soros. As vacinas, elas são usadas como forma preventiva. Por quê? Porque a vacina, ela induz o seu corpo à produção de anticorpos. A gente tem dois tipos de imunidade. A que nasce com a gente e a que a gente adquire. A gente adquire, pode ser artificialmente ou naturalmente, induzida naturalmente. No caso da vacina, ela induz o nosso corpo a produzir naturalmente esses anticorpos. A vacina geralmente contém esse antígeno vivo, modificado ou morto.
No caso da vacina da gripe, que é o influenza, o vírus influenza, esse vírus ele é vivo, modificado. E aí, quando ele entra no nosso organismo, ele não é capaz de fazer mal, de causar doença, a gripe, mas ele consegue induzir o nosso organismo a produzir anticorpos contra ele. De forma que isso vai ficar gravado nessas células de memória, nos linfócitos de memória. E por isso que é tão importante a gente tomar vacina. Ano passado, a gente teve um surto de sarampo em alguns locais no Rio e em São Paulo, porque as pessoas não estavam mais tomando vacina para sarampo. Então, aqui no Rio teve vacinação em massa de sarampo, tá? Para imunizar e evitar que esse vírus sofra mutações genéticas e crie uma nova epidemia de sarampo no Brasil. O coronavírus, voltando a falar dele, ele tá em uma epidemia porque não se tem uma vacina. E para se produzir uma vacina contra um vírus, se demora um certo tempo, porque você tem que estudar o material genético do vírus e o modo de ação. Vírus não se combate com bactéria, com antibiótico, aliás. Tá? Antibióticos são para atuar sobre as bactérias. Vírus não se combate com antibiótico. Você está gripado, não adianta você tomar antibiótico. Porque vírus não é vivo. Antibiótico para matar ser vivo, bactéria. Não há muitos antivirais no mundo. Não há muitos medicamentos antivirais no mundo. Então, é vacina mesmo, tá? E aí, então, a ação da vacina, a gente toma vacina, a vacina é liberada no organismo, a produção de anticorpos, esses anticorpos ficam gravados nas células de memória. E aí a gente também tem como uma forma de imunização os soros. Só que os soros, eles são utilizados de forma emergencial. Quando entra alguma substância tóxica ou algum invasor, alguma bactéria, algum vírus no meu organismo, e eu não tenho tempo de esperar que o meu organismo, por livre e espontânea ação, fabrique os anticorpos, aí a gente tem que tomar soro. Por exemplo, no caso de uma picada de cobra, né? A gente toma um soro antiofídico. No caso do coronavírus, aqui no Brasil, se trata algumas pessoas com soro. Que soro é esse? As pessoas que ficaram doentes e curadas, se tira uma amostra de sangue dessas pessoas, né? Cerca de 200, 300 ml de sangue da pessoa, e ali te tira o plasma, e do plasma se tira o soro com os anticorpos que o corpo dessa pessoa que estava doente produziu. Esses anticorpos dessa pessoa que ficou doente, né, que estava doente, mas agora ela está curada, vai servir para o tratamento de outra pessoa que está em estado grave no hospital. Então, soro já é anticorpo pronto. Com isso, o nosso corpo ele não vai criar uma memória, tá? Vacina cria memória porque o corpo é induzido a produzir anticorpos. Soro não. Soro é anticorpo pronto de alguma outra pessoa ou de algum outro animal. O soro antiofídico, por exemplo, usado na picada de cobra, ele é produzido pelo cavalo. É o soro extraído do sangue do cavalo, tá? E aí eu uso soro, então, para curar. E vacina é utilizada para prevenir. Soro não cria memória. A vacina cria, tá? Aqui no Brasil, a gente tem 2 principais institutos para produzir soro. O maior deles é o Instituto Butantan, em São Paulo. É o maior produtor de antiofídico do mundo. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Instituto Vital Brasil, lá em Niterói. Também que produz soro para antiofídico, para picadas de cobra, antilaquético para picadas de aracnídeos, para picadas de escorpião e muitos outros soros para neutralizar outros venenos. Existe soro para bactéria? Sim, também existe, mas bactéria é mais comum a gente tratar com antibiótico, como eu falei, tá? E é isso. Hoje a aula termina aqui.